A justiça restaurativa contempla uma das esferas do movimento SPIN, pois é congruente com o processo essencial na busca da verdade e da liberdade com responsabilidade e da paz verdadeira, tão necessária e desejada em nossas comunidades. Torna-se inseparável do despertar da consciência individual e contribui com a educação envolvendo o coletivo, que é o que dignifica e liberta o ser humano como espécie em todos os âmbitos. Fundamental na cura das feridas da alma, e em nosso movimento SPIN ela se apoia nos 4 pilares da mente, considerando o verbo restaurar intrínseco ao nosso centro de poder, o de estabelecer um equilíbrio dinâmico entre o mental inferior e o mental superior. Pilares estes que requerem haver uma congruência e uma sinergia entre si, que são sentimento, pensamento, intuição e sensitividade, agregando humildade, resiliência, serenidade, respeito, coragem e muitos outros valores em transmutação. São centrais nesse processo quando promovemos e instruímos a reconciliação e a restauração da salubridade nas relações. Além disso, a possibilidade de um novo direito quântico abre portas para o estabelecimento de uma maturidade que pode emergir independentemente da idade, que é relacional, afetiva, emocional e também espiritual. Olá, bem-vindos, bem-vindos a todos aqui no nosso segundo bloco, falando de justiça restaurativa. Lembrando que essa live, esse vídeo que a gente está gravando agora, que é o segundo bloco, é para contribuir com o nosso movimento SPIN, em parceria com a Metacosmo. O que é um movimento SPIN? Lembrando da sigla SPIN. A gente está construindo um sistema pedagógico de modo coletivo, que é um grande desafio. SPIN traduz-se por Sistema Pedagógico de Inteligência Natural. E eu estou com um texto aqui que eu fiz alguns adendos. Eu vou ler esse texto como abertura desse nosso segundo bloco. Vou ler para vocês. A justiça restaurativa emerge de um processo essencial na busca da verdade, liberdade e paz em nossas comunidades. Fundamentada na cura das feridas da alma, ela se apoia nos 4 pilares da mente. Já considerando o termo restaurar, verbo, no sentido de se estabelecer um equilíbrio dinâmico entre o mental inferior e o mental superior. Pilares estes que requerem uma sinergia entre sentimento, pensamento, intuição e sensitividade. E já vou trazer alguns valores: humildade, resiliência, serenidade, respeito e muitos mais valores correspondentes. São centrais nesse processo, conforme cada contexto e situação, no sentido de promover a reconciliação e a restauração da salubridade nas relações humanas. Além disso, a possibilidade de um novo direito quântico abre portas para abordagens mais holísticas e integrativas. E aí, o parágrafo final aqui, está um pouco extenso, mas vale para reflexão. Nessa busca, nossa busca e contribuição por um mundo bem melhor, onde a verdade impere e seja de fato justo, é impulsionado pela adoção de práticas restaurativas e a inteligência natural que fortalecerá esse movimento, capacitando-nos a construir uma sociedade, de fato,
sadia, compassiva, colaborativa entre si, sanando conflitos e convivendo em harmonia com seus integrantes e ambientes, seja na cidade e no campo. Então, já ressalto. Alceu, eu passo a palavra para ti. Tu deve lembrar do nosso primeiro bloco. Se tu quiser fazer um resuminho aí e depois seguir, a gente vai interagindo aí. Passo a palavra para ti, então. Gratidão, Alcione, meu irmão, por mais uma oportunidade, né, de falar um pouquinho, né, daquilo que eu amo de paixão e que é a minha filosofia de vida e que eu aprendi depois dos 50 anos, que eu tive acesso depois de aposentado. Isso me realiza, isso me honra, isso me dá sentido à minha vida. Então, te dei boa noite, mas bom dia ou boa tarde também a quem assistir em outro horário aí, né? Isso. E recapitulando, né, nós já fizemos um bloco sobre justiça restaurativa e os ciclos de construção de paz, lembrando que é um processo estruturado de diálogo e que é inspirado nas tradições ancestrais, que elas resolviam as suas questões todas em comunidade, né? E não delegavam ao que a justiça faz hoje, né, o Estado, o governo, aquilo que ninguém melhor do que a própria comunidade, né, resolver as suas necessidades, as suas, enfim, os seus conflitos pequenos. E a justiça restaurativa, a gente já falou um pouco dela, é uma das formas mais utilizadas no mundo hoje, né, das relações, mas em muitos deles as pessoas entendem justiça restaurativa como conciliação, como mediação, como conferências familiares, como mediação vítima-ofensor, e ela vai muito além disso, porque aí se fala de conflitos externos, e aí está ligado à justiça, e aí está ligado ao judiciário, mas ela é oriunda das comunidades. E hoje, como nós íamos falar dos pressupostos básicos, né, dos 7 pressupostos, não tem como falar dos pressupostos, e eu falei na live anterior, né, no nosso primeiro bloco, que eu iria iniciar abordando a roda da medicina, ou Isso. roda da saúde, que é uma simbologia utilizada em muitas tradições indígenas, ancestrais, e é algo simples, né? Tão simples que é um círculo dividido em 4 partes iguais. É bom não desenhar aqui, porque eu não vou conseguir desenhar ele perfeitinho, mas cada parte representa uma etapa, né? Por exemplo, iniciando pelos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Quando eles não estão em equilíbrio, em harmonia, o que que acontece, né? Desestrutura tudo, inclusive o nosso organismo, porque esses elementos têm na natureza externa, mas tem também na nossa natureza interna, né? A parte mais espessa é a terra, né? O nosso corpo, o ar que nós respiramos, ou a mente também, que seria mais leve, seria o ar. A água nós temos, né, bastante líquido no corpo, mas temos também o sangue. E o fogo tem também várias formas de explicar, que poderia ser nosso sopro de vida, nossa energia, mas também é nosso termômetro, porque o nosso corpo ele tem uma temperatura mínima e média. Abaixo disso ou acima, nós estamos desequilibrados e precisamos de atenção, precisamos de médico. Da mesma forma, Alcione, dá para colocar na roda da medicina as 4 orientações solares: norte, sul, leste, oeste. Podemos colocar também as 4 estações do ano. Estamos agora no outono, inverno, primavera, verão, né? Mas também as fases da Lua, também as fases do ser humano, as fases do homem, infância, juventude, adulto e velhice. Sem considerar, claro, o nascimento e a morte, né? Mas, inclusive, o dia e a noite.
Tá, mas são 4 partes, né? Sabe que não faz muito tempo, Alcione, que eu consegui incorporar, né, nessa simbologia que eles usam para vários eventos, usavam e ainda usam, o nosso dia de 24 horas. Porque se for 12 horas, né, vai dar a noite e o dia. Mas nós temos a noite, o dia, nós temos o amanhecer e nós temos o alvorecer, né, o Exato. entardecer que chama. Então, né, tudo tem sentido. Sim. Mas precisamos também trazer a questão das dimensões humanas, que nós abordamos, acho que um pouquinho, né, no evento anterior, Foi. né, no primeiro episódio, no primeiro bloco, como você disse. Uhum. Então, o físico, o mental, o emocional, o espiritual, são dimensões humanas, que também em desequilíbrio, eles nos desnorteiam. E os valores essenciais que você também já abordou aí, mas especialmente, né, aqueles assim bem afetos, bem diretos, que é a escuta acolhedora, que é a escuta sem julgamento, que é a escuta com o coração, o acolhimento, a inclusão, a empatia, a cooperação, a resiliência, a gratidão, o perdão. E é aquela máxima, né, que eu devo perdoar não necessariamente porque o outro mereça, porque muitas vezes eu não perdoo porque ele não merece, mas ele tem muito mais a ver comigo do que com o outro. Então eu devo perdoar não porque, né, ele mereça, mas sim porque isso representa um peso, representa uma preocupação. Para mim é algo que eu não mereço carregar isso. Então eu simplesmente libero e eu fico sereno, fico leve. E esse sereno a gente usa muito, Alcione, nos círculos. A serenidade, ela contamina. A postura do facilitador de ser sereno no círculo, ele faz com que as pessoas também se harmonizem. E o facilitador, ele não é neutro e nem parcial, ele é parte, é diferente. Ele não é neutro porque ele se envolve com as suas histórias, né, com as suas emoções, mas ele é parte porque ele é parte do todo, ele é a voz das pessoas, ele representa, porque o círculo as pessoas são voluntárias. Então, todos são tratados com um máximo de respeito, incluindo as suas diferenças. E o círculo também tem a sua horizontalidade, né? Não existem hierarquias no círculo. E também a gente faz, né, relembrando, né, já falamos disso, as pessoas estão em círculos sem obstáculos no meio, apenas a peça de centro. Fala aí, Alcione. Olha que interessante, tu estavas falando e eu estava lembrando das minhas experiências na facilitação, que realmente quem facilita dá o tom da frequência daquele campo. E isso é uma responsabilidade, né, Alceu? É uma responsabilidade, mas apenas no sentido de manter as condições para que se torne um ambiente seguro. E como quem está facilitando, que normalmente a gente facilita em dupla, mas pode se facilitar solo, né, como você faz seguidas vezes, eu já fiz também. A gente é orientado quando fizemos a formação a facilitar sempre em dupla, né, com mais uma parceria, né, que tem essa habilitação para facilitar esses círculos. Mas algo que é simples, mas não é muito fácil, como nós também somos parte, né, a gente não fica alheio, a gente está ali no campo. O nosso desafio é exatamente manter a serenidade, isso é uma autovigilância. E ter cuidado para não pré-julgar ou induzir, né, as falas. Eu prefiro pensar na ressonância do que numa representação, do que representar as vozes que estão ali, né? Cada um, às vezes até o silêncio ele fala.
Mas o que eu mais percebo de experiência em círculos, nesses encontros, é exatamente aquela energia que às vezes é difícil até falar, e depois a gente acaba desapegando daquilo, né? A gente entrega, né, para o universo e não cria expectativas, né? Mas assim, relembrando de um tópico que tu falou assim logo no começo, tu disse assim, ia falar dos pressupostos, né? E olha só, o nome da esfera, dessa nona esfera, é justiça restaurativa. E eu te pergunto, a gente confunde a metodologia dos círculos com o conceito de justiça restaurativa? Então, esses pressupostos, eles são pressupostos da justiça restaurativa ou da metodologia dos círculos de construção de paz? Ou são das duas coisas? Eu te coloquei aí numa E se eu questão te disser interessante. que eles não são de nenhuma das duas coisas, e ao mesmo tempo eles podem ser incluídos nas duas coisas, né? Por quê? Eu até acredito, Alcione, que nós vamos ter que falar um pouco mais de círculos e acho que vamos ter que fazer um terceiro bloco, porque não vai dar Vamos, tempo de falar dos vamos fazer. 7 pressupostos. Vamos fazer. Então, esses pressupostos, eles não são específicos da justiça restaurativa, eles também não são específicos da metodologia que é abordada pela Kay Pranes, né, junto Isso. com o Dr. Barry Stewart, que ela tem todo um princípio, meio e fim, né? Não foi criado por ela específico para os círculos ou para a justiça restaurativa. O que acontece é que ela pesquisou em várias culturas ao redor do mundo. Esses pressupostos, eles são comuns a várias ou praticamente a todas as culturas. Então, eles são os mesmos, mas como é que pode ser os mesmos? Se até no Brasil nós temos várias culturas. Então, eles são os mesmos aqui no Brasil e eles são os mesmos fora do Brasil. Porém, existe um detalhe muito importante. É o olhar e a ação, o entendimento que cada cultura, que cada sociedade, que cada pessoa entende de cada pressuposto. Legal. Tanto é, Alcione, que eu comecei a olhar para eles em 2015, 2016. Eu fiz a formação em 2010. Eles eram tão difíceis que eu não sabia nem por onde começar. Eu ficava restrito à leitura de uma folha ali, de uma página, no máximo uma folha, e não entendia muito bem direito. Na verdade, ele é como o universo, ele se expande, ele é como um horizonte. Eu Uhum. acho que a gente pode falar indefinidamente. E eu penso que nessa vida eu vou estar sempre aprendendo e reaprendendo. E aí eu me interessei tanto por eles, eu acredito assim na importância, na essência, que eu comecei a pesquisar nos livros, mas especialmente nos círculos, quando facilitava e quando eu dava as formações. E eu fui aprendendo na prática. Foi muito mais fácil, já que o sétimo pressuposto ele também dá margem para os outros 6. Quando eu falar, daí vocês vão entender melhor isso. Eu falei, sei lá, já mais de 50 vezes, e eu acho que eu nunca abordei da mesma forma. E nós conversamos um pouco antes e eu te disse, Alcione, eu pensei numa outra forma de abordagem. E ela está tão clara na minha mente, como o círculo ele aborda, a gente convida as pessoas a trazerem o seu melhor, a sua melhor versão, porque todos nós, né, nós temos o negativo e o positivo. Nós temos a nossa melhor e a nossa versão todos os dias, em todos os momentos. Sim. Então, nós podemos representar, assim, o bem para alguém ou podemos representar o mal. E agora, Alcione, estava lembrando de algo que tu vai gostar, que eu acho que eu não comentei ainda contigo, e também vou aproveitando as pessoas aí. Eu Ó, ouvi na outra semana a Regina Migliori, né, que ela
que ela faz parte desse mutirão, dessa organização do mutirão aqui das vítimas da enchente, e que nós estamos nos organizando, né, para fazer círculos e para dar formação também, para dar supervisão. E ela falou algo que tocou muito fundo em mim, e eu acredito que também vai te tocar, né? Porque aquela questão do jogo de palavras que eu sei que tu usa bastante, né? Onde ela falou sobre o bom e o bem. Eu não sei se tu já ouviu essa diferença, essa questão aí, Tem né? diferença. Até porque, Sim, hã? tem Até diferença. porque o primeiro pressuposto, né? Então eu já vou dar a palhinha do primeiro suposto. Todo Tá. ser humano tem um eu verdadeiro, que é bom, sábio e poderoso. Então, o que é ser bom? Será que eu sendo bom, eu sou bom para a humanidade, eu sou bom para ti, eu sou bom para as pessoas, eu sou bom para minha família, eu sou bom para os meus amigos? O que é ser bom? Ser bom, é isso que eu entendi que a Regina Migliori falou, e para mim teve muito sentido. Nós tentamos ser bons, só vou completar o Tá, raciocínio. Nós, tá. nós vamos, nós conseguimos ser bons do ponto de vista pessoal, mas nem sempre eu pensando que eu sou bom, eu consigo fazer o bem. Agora, o ideal é quando eu chego no equilíbrio de ser bom e fazer o bem, porque o bem é o bem comum, o bem é sistêmico, o bem é o bem sob o ponto de vista do outro, é aquilo que Exato, realmente é o bem da humanidade, né? exato. Vamos seguindo aqui, então, para um terceiro bloco. Então, esses pressupostos, eles são assim, eles têm uma convergência que toca o coração das pessoas. Então, não são quaisquer pressupostos, né? Eles foram pesquisados e têm essa base. Tá contigo a Sim. palavra de novo aí, porque tu tá, né? Tu tá preparado para trazer alguma coisa nova que tu não havia trazido, que tu disse que ia trazer hoje Sim. para nós aí. Fica à vontade. É que a gente vai sempre ampliando, né? Sempre tem algumas coisas, e cada momento ele tem um sentido para nós. Então, né, só recapitulando, os pressupostos, eles são comuns a várias culturas ao redor do mundo, porém, né, a cada cultura, a cada local, e mesmo no Brasil, dependendo a norte, sul, leste, oeste, nordeste, eles são entendidos e são praticados de uma forma diferente. Mas antes eu preciso completar o que eu falei das dimensões humanas, né, que eu falei né, dessa simbologia que os indígenas utilizavam para várias coisas, mas que a Kei Pranis trouxe uma extra, que é a que tem mais a ver com os círculos, que é os tempos do círculo. Ele é bem pontuado em princípio, meio e fim. E considerando os quadrantes, os 4 quadrantes da roda medicina, ele começa por conhecer-se, depois relacionar-se, até a metade do tempo é conhecer-se e relacionar-se. A partir dali é que se faz a abordagem, ou cuidado, ou a tomada de decisão, ou a solução do conflito, e se constrói soluções para o futuro. Mas e se não for um círculo de conflito? Ele fica na metade? Porque a outra parte seria para solução, para tomar decisão e tal. Não, ele continua, porque eu me dei conta também, Alcione, não faz muito tempo, que tudo poderia, porque justiça restaurativa seria mais afeta, o termo mais afeta ao conflito. Mas eu entendo que os círculos de construção de paz preventivos, que eles abordam as relações, a roda de conversa, a escuta, né? Para que as pessoas fiquem mais serenas, mais relaxadas e tal, ele também aborda conflitos. Mas que conflitos ele aborda? Os conflitos internos. Quem de nós não tem conflitos internos, né? Então ele nos harmoniza. E o círculo, eu não trouxe isso ainda, mas é importante dizer que o círculo não é uma terapia, mas ele tem um resultado terapêutico, pedagógico e terapêutico. Eu preciso fazer um adendo aí, por quê? Né? Tu lembrou que tu fez a formação em 2010 e tu começou a refletir umas questões em 2016, e foi em 2016 que eu fiz a formação.
Legal. E eu vi que tinha todo o nexo, todo o sentido disso que tu estás trazendo agora, tanto que eu levei para os contextos de terapia, de grupo e mesmo para atendimentos individuais. Por quê? Porque eu criei um estímulo, eu não vou mostrar aqui, isso vai ser surpresa, ainda vou lançar com um livro esse jogo. Eu criei um estímulo para as dinâmicas, que é um jogo de estimular a construção de valores reais, valores verdadeiros, ou possibilitar reflexão eh, pessoal, né? Cada pessoa pode fazer, ou em grupo, sobre o que são valores de fato, ao invés de ficarem condicionados às convenções sociais. Porque eu Sim, percebi que muitos valores, eles não são aprofundados, eles ficam muito num plano raso, de superficialidade. superficial. Exato. E também. Mas então, iniciando pelo primeiro pressuposto, que é todo ser humano tem um eu verdadeiro. E esse eu verdadeiro, a essência, ou sua criança interior, enfim, é bom, sábio e poderoso. Então, nós não somos assim o tempo inteiro. E a maior parte do tempo a gente pode ficar mais ou menos próximo disso. Então, os pressupostos, eles nada mais são do que um norte, do que um caminho a ser seguido. Então, a gente tem que treinar todos os dias, todos os momentos. Mas aí eu vou tentar resumir, então, Alcione, Uhum. é um desafio para mim mesmo também, em 15 a 20 minutos, falar de uma forma resumida, né? Tá, Sem ser superficial, veja tá bem. bom. Lembrando que são Resumido, sete, né? Eles são sete, sete. né? Isso. Tá. Então, primeiro, todo ser humano é bom, sábio e poderoso. Justo, belo e Ele, amoroso. Vai é, lá, vai lá. mas olha, ele vai conseguir estar mais próximo do caminho quando ele conseguir buscar o equilíbrio daquilo que ele acha que é bom com o bem universal, com o bem coletivo, com o bem social. Uhum. É, sábio, ele vai conseguir estar mais próximo do caminho quando ele consegue transformar todo o seu conhecimento e experiência de vida em sabedoria que ele coloca a serviço das pessoas. E terceiro, poderoso, quando ele consegue mudar esse paradigma que vem da nossa ancestralidade, pai, avô, bisavô, tataravô, do poder sobre o outro. Eu uso o poder como uma defesa e aí, ó, eu esmago o outro, eu arrebento o outro porque eu exerço todo o poder que eu puder sobre o outro. Então, eu consigo estar mais próximo desse caminho do bom, sábio e poderoso, especialmente poderoso, quando eu reciclo esse poder sobre o outro no poder com o outro, de se dar Ó, as mãos, de se ajudar. Então, isso faz toda a diferença. Parece ser toda. simples, mas tem que praticar, É, praticar, praticar. se O autovigiar. segundo, Vai firme aí, é, vai firme. tudo no mundo está interconectado, mas é tudo a seu tempo, não é no meu tempo. Então, o ser humano ele é um ser holístico, mas no dia a dia a nosso pensamento, a nossa ação, ela é fragmentada. Então, muitas vezes eu acho que as coisas são injustas, que o mundo não é legal, que as pessoas não são legais comigo. Mas eu tendo uma visão mais ampla, que não é com o outro, não é contigo, não é com quem faz alguma coisa conosco, é com o universo, é com a vida. A vida retribui exatamente aquilo que eu mereço, mas no tempo dela. Então, tudo está conectado, mas eu nem sempre eu percebo essa conexão. Essa é a diferença. Eu tenho que ficar muito atento e observando os sinais, observando os sincronismos, observando a harmonia da natureza, observando exatamente o que é a vida, né? Então, já falei de dois. O terceiro, aliás, eu inverti. Esse conectado seria o terceiro. Agora eu vou falar do segundo, mas então são os primeiros três. Tá? Todo ser humano ele tem um profundo desejo de estar em boas relações, mas ele só consegue realmente usufruir disso quando ele está, né, em relações saudáveis.
em pessoas que o conheçam, que o respeitem, que o escutem, que o compreendem, mas que ele também tem que respeitar, ele também tem que escutar, ele também tem que compreender. E daí ele tem o senso de pertencimento, que ele é um ser que está no nosso DNA. Ele é algo, é uma necessidade básica nossa de pertencer a grupos. E o que é que acontece, né, com os nossos adolescentes, com as crianças, com tantas pessoas que acabam desgarrando do caminho, como diz, né? Eles vão a grupos de pertencimento não saudáveis. E aí, ó, eles se realizam momentaneamente, mas eles pagam um preço muito alto para isso. Tanto é que eles não sobrevivem muito mais que 15, 20, 25, 30 anos, né? Eles pagam com a morte ou com as grades ou com a cadeia, tanto isso. Então, esse do pertencimento é bem importante, mas se nós não tivermos valores essenciais, né? Se nós não tivermos equilíbrio na nossa existência, nós não vamos conseguir chegar lá. Falei de três, agora o quarto. Quarto. Todo ser humano tem talentos. Cada um é importante pelo talento que possui. O que são talentos? São qualidades. Aliás, são habilidades. Eu acho que o termo mais fácil de entender é habilidades. Isso. Mas como é que são essas habilidades? Dizem que na nossa existência, né, quando nós nascemos, a gente já recebe 1, 2, 3, 4 ou mais dons. Pelo menos um que já nos dá um sinal, né? Que talvez quando criança, quando adolescente, a gente aprenda, né? Tu conseguiu, né? Tu teve o dom da família, que é o dom da música, do violão. Eu não tive o dom da música, mas eu tenho de tocar o instrumento, aquele ancestral, que é musical também, que é o didgeridoo, né? Então, eu acho Claro. que nós dois herdamos isso. Sim, sem É. dúvida. Mas então, o que que acontece? Só que não é alguma coisa que tu cruza os braços, né? Ah, eu tenho esse talento e as pessoas vão me admirar por isso. Não é assim. Mesmo que tu já tenha facilidade, tu tem que treinar, tu tem que investir. Primeiro tu tem que conhecer, depois tu tem que acreditar, depois tu tem que treinar, 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 treinar. Tanto que a visão das pessoas, né? Aqueles que te veem pela primeira vez, parece mágica. Puxa, mas ó, que coisa linda. Mas eles não sabem quanto tempo, né, tu ficou treinando para chegar ali. E essas são as habilidades para tudo, né? Nós temos que ter energia e gastar, né? É. Até que a gente Mas é consiga aprender. treino, vontade e gosto de fazer aquilo, ter uma Gosto, visão, isso. né? Aquilo vai Claro, trazer uma satisfação, porque se vai forçar uma coisa, né? Por isso que envolve o autoconhecimento, a gente estava falando, né? E eu trago muito sim. essa questão das três etapas. O conhecimento ele é infinito. A gente até já conversou uma época sobre isso, né? O conhecimento ele é tão vasto, ele é infinito, ele é infinito. Então, o que pauta é o autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai dar uma inteligência natural, que ela é seletiva também, para discernir o conhecimento e fazendo escolhas, tomando decisões. E exatamente esse despertar da consciência e a compreensão envolvem esse aspecto aí, esse despertar, essa maturidade. Ao seu, quantos faltam aí? Vai firme para a gente conseguir. Faltam três. Faltam Então, três. eu falei do todo. Primeiro, todo ser humano é bom, sábio e poderoso. Segundo, tudo está conectado. Terceiro, todo ser humano tem um profundo desejo de estar em boas relações. Quarto, sobre os talentos, né, que todo Sim. ser humano ele traz, e cada um é importante pelo talento, por aquilo que apresenta, todos são importantes e necessários. O quinto, Agora, o quinto é tudo o que nós precisamos. Olha a importância disso aí. Tudo que nós precisamos para realizar mudanças positivas já existe. Só que a gente não sabe. Quando a gente pensa, isso é praticamente impossível. Tu não sabe, tu não tem a mínima ideia de como vai fazer. Então, começa com o pensamento. Mas se tu não acreditar, se tu não sentir com o coração, e se tu não seguir os passos
e as etapas tu não consegue realizar. Então, a regra ou a dica é a seguinte: comece onde está, com as condições que você tem, e siga com um grupo de apoio te ajudando. É o que eu tenho Acreditando, feito. né? Nossa, isso é tão Sim. perfeito e simples, mas é preciso lembrar, né? É. E tu viu, Alcione, eu acho que eu estou abordando de uma forma bem simples, Sim, né? Mas que é a primeira vez que eu abordo dessa forma, porque a gente precisa conhecer muito, a gente precisa experienciar muito para chegar ao simples. É o caminho inverso, exato. né? O complexo é fácil, Sim, sim, o sim. simples é mais difícil. Então, e o sexto? O Sexto, sexto eu não sei, tu vai ter que me ajudar a explicar. tá. Todo ser humano é um ser holístico. É tão usada essa palavra a partir de, eu acho que uns 20, 30 anos atrás, é uma palavra extremamente recente, né? E terapia holística. E o que é ser holístico? Tá. É, pois é, Eu vou dar minha percepção e depois tu complementa, porque tu deve sim, ter a resposta aí sim, também. sim. Mas o- o s- todo ser humano é um ser holístico. Eu digo em potencial. Por quê? Porque ele se esqueceu, foi tão hipnotizado culturalmente, socialmente, pelas escolas, pelos dogmas religiosos, que acabou esquecendo. Então, ele precisa, o ser humano, por isso que se fala tanto em despertar, mas o que é esse despertar? Despertar para relembrar, em parte, daquilo que já se é. E o holístico tem essa relação com a inteireza, não é um ser fragmentado. E nós nos vemos apenas como a maioria, alguns já compreendem o que é espiritualidade e o plano sutil, invisível. Mas nós achamos, a maioria das pessoas acha que só esse corpo e que não tem mais. Então, o ser holístico, ele é também um ser que vai recordando da sua essência, da sua alma, do seu espírito, da sua eternidade. São conceitos que muitos não compreendem. Ah, é só uma palavra, tá, mas como é que é isso? Eu quero sentir. E é afastando o medo, meditando, pedindo a esse mental superior. Eu entendo que o ser holístico é o que consegue fazer essa conexão com o mental inferior, conexão com o mental superior. O mental superior, isso pode ser assunto de uma outra live, é aquilo que as pessoas dizem, eu chamo, é o eu sou. Ele é não local, é o ser integral, é a pura essência, é o ser essência. O ser essência tem várias gradações, mas eu vou passar para a gente conseguir fechar num tempo hábil aqui. Falta Isso. mais um, né? E se tu quiser falar um pouquinho, Então, complementa. só vou fechar, poderia explicar de múltiplas formas, mas Aham, eu vou passar de uma forma bem simples, como eu aprendi no Unipass. tá. O ser humano ele vem de um paradigma newtoniano cartesiano, ou seja, homem-máquina, homem só pensamento, indivíduo, individualismo. E o ser humano holístico, que é o que está se tornando agora, é o ser sistêmico, onde eu busco a minha ecologia pessoal com a ecologia social e ambiental. É a integração dessas minhas três naturezas. E eu lembro né, de em algum momento alguém dizer: eu sou o outro você, eu sou vocês, eu sou nós. É Então, no como é que eu me pego Sincronário e da Paz. transporto? Essa é uma E é o menção que a gente bem-estar faz. coletivo. É, Isso. essa é uma menção que eu escuto por quem dá instrução sobre o Sincronário da Paz, que é Sim, sim. a medição do tempo natural, né? E não esse calendário gregoriano aí. É outra história também que dá para a gente trazer, que eu vou trazer com outras pessoas também, né? É, 5 minutos para tá, o último pressuposto e tu fazer o teu final tá ali, bom, né? tá bom. Então, o último deveria ser o primeiro, porque é exatamente o seguinte: você precisa criar hábitos, práticas para poder viver a partir do seu eu verdadeiro, que é bom, sábio e poderoso. Então,
é mais fácil tu começar pelas práticas, porque como é que tu consegue estar mais próximo desse caminho? Quando tu tá sereno, isso aí que tu falasse agora, atenção plena, relaxamento, meditação, práticas, boas práticas diárias, né? Desde saúde, alimentação, lazer, fazer o bem, fazer o voluntariado, fazer as coisas que tu gosta, satisfazer as tuas necessidades, né? Ter prazeres, né? Estar confortável, ter uma casa, ter o mínimo necessário para a tua vida, né? Necessidades básicas até a autorrealização, né? Então, simples assim, Alcione, damos conta, olha só, consegui falar Beleza, do sétimo ali ó, em um ótimo, minuto, eu acho. ótimo. Eu vou fazer um complemento, então, para o fechamento, relembrando uma citação que eu fiz numa live com o Fernando, que o título foi Ser Essência. Eu estou metabolizando ainda e ancorando compreensão e entendimento para o que essa palavra ela ancora de frequência e o que ela quer dizer. Então, esse sétimo pressuposto que é, eu já uso plural, então precisamos desenvolver práticas de Para convivência criar também, hábitos para criar hábitos e viver a e partir poder desse viver nosso eu verdadeiro. Esse eu bom, sábio e verdadeiro é a poderoso. nossa essência, exatamente. Bom, sábio e poderoso, justo, belo e amoroso. E muito mais de bom. Tu fez uma releitura, viu? Desde que relembremos, né? E não nos punamos. Se vês que outra, a gente resvala. Então, tu falaste do perdão. O perdão, ele é um autopoder. Só quem perdoa que pode. Ninguém pode pedir, pode até pedir, mas o pedido de perdão, talvez até quem peça perdão precise se perdoar também, além de precisar do perdão de alguém que ama e que se sentiu culpado. Então, tem muitas facetas para a gente dissolver de condicionamentos, enfim, tem muita coisa aí. Mas aí eu vou trazer aquela citação que tem essa relação, então, com esse oitavo, com esse sétimo pressuposto, que a gente vai levar para o movimento SPIN, que a gente já vai começar a ver como é que vai se dar a prática. A teoria ela é importante também, porque ela traz um certo norte, mas sozinha, sem as práticas e sem as correções, ela é capenga também, a teoria, né? Eu trouxe, e eu acho que eu já comentei contigo, a importância de olhar para o conceito de multidisciplinaridade, nesta sequência para o conceito de interdisciplinaridade e para o conceito de transdisciplinaridade. É muita coisa para hoje, mas traduz, então, olhando para essa teoria, e não é só teoria, porque existem algumas práticas, mesmo nesse sistema de ensino que está no velho paradigma, né? Quando eu falo assim, não jogar o bebê fora com a água do banho, tem coisa boa, tem coisa boa, mas como é que a gente vai enxergar, discernir as coisas boas e trazer para o novo paradigma? É um processo também individual e é coletivo. Mas todo esse processo, só pensando nas múltiplas disciplinas, são muitas. Como é que a pessoa vai dar conta? Ela tem que escolher conforme os seus dons, seus talentos. Ela tem que se conhecer um pouco para escolher algumas disciplinas com que ela se identifica. Nós temos 12 esferas mais uma no movimento SPIN. Então, a gente vai trabalhar todo um processo de integração entre as disciplinas dessas esferas, trabalhando o diálogo entre uma esfera e outra. Para ancorar essa frequência toda, a gente está criando uma esfera que é a ponto zero. Só vou dar essa palhinha, porque depois teremos mais diálogos sobre o movimento SPIN, que é o Sistema Pedagógico de Inteligência Natural. Faz as tuas palavras finais aí, que eu acho que dá tempo ainda ao seu. Se despede aí da nossa Gratidão, audiência. gratidão pela vida, pela paz, pela saúde, pela serenidade, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pela casa e por tudo. Maravilha. Tamo junto. Valeu. E vou combinar com o Fernando lá para te levar para uma live ao vivo lá na Metacosmo. Daí eu, você e o Fernando e talvez mais alguém. Beleza. Tá Combinado? bom? Até, Um abração, até a então, próxima. e até. Até mais. Até.
A justiça restaurativa contempla uma das esferas do movimento SPIN, pois é congruente com o processo essencial na busca da verdade e da liberdade com responsabilidade e da paz verdadeira, tão necessária e desejada em nossas comunidades. Torna-se inseparável do despertar da consciência individual e contribui com a educação envolvendo o coletivo, que é o que dignifica e liberta o ser humano como espécie em todos os âmbitos. Fundamental na cura das feridas da alma, e em nosso movimento SPIN ela se apoia nos 4 pilares da mente, considerando o verbo restaurar intrínseco ao nosso centro de poder, o de estabelecer um equilíbrio dinâmico entre o mental inferior e o mental superior. Pilares estes que requerem haver uma congruência e uma sinergia entre si, que são sentimento, pensamento, intuição e sensitividade, agregando humildade, resiliência, serenidade, respeito, coragem e muitos outros valores em transmutação. São centrais nesse processo quando promovemos e instruímos a reconciliação e a restauração da salubridade nas relações. Além disso, a possibilidade de um novo direito quântico abre portas para o estabelecimento de uma maturidade que pode emergir independentemente da idade, que é relacional, afetiva, emocional e também espiritual.